Hoje nós iremos estudar a equação geral da reta. Dado dois pontos distintos, A e B, pertencentes à reta R, vamos determinar uma relação entre as coordenadas de um ponto genérico P, também pertencente à reta R. Então, o que é que eu tenho? Vai ser dado três pontos, vai ser dado o ponto A, o ponto B e um ponto P. Os três pertencentes à mesma reta. Se ele pertence à mesma reta, significa dizer que os três pontos estão alinhados. Qual a principal condição para que esses três pontos estão alinhados? A principal condição, o determinante de uma matriz tem que ser igual a zero. Essa é a principal condição. Então, se a principal condição, o determinante tem que ser igual a zero, então eu vou pegar esses três pontos e transformar em uma matriz. Então vai ser dado o ponto x1, y1, ponto A, o ponto B, x2, y2, e o ponto P é um ponto qualquer pertencente a essa reta R. Então eu vou montar a minha matriz. Primeiro eu vou colocar as coordenadas do ponto P, vou colocar x e y. O segundo, eu vou colocar as coordenadas do ponto A, que seria x1 e o y1, tá aqui, ó, x1, y1, x1, y1, e vou colocar as coordenadas do ponto B, x2, y2, x2, y2. Para que a matriz fique quadrada, eu vou completar com a coluna de 1, onde essa coluna de 1 não altera nada no problema, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então isso daqui vai ser igual a zero. Então eu vou utilizar a regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas na frente e calculo quanto é que vale esse determinante, onde quando eu calcular vai se tornar uma equação do primeiro grau. No caso seria essa equaçãozinha aqui, que eu vou chamar de equação geral da reta. Vai ficar AX mais BY mais C, isso daqui é igual a zero, onde o A tem que ter essa condição, o A tem que ser diferente de zero, ou o B tem que ser diferente de zero, ou A ou B tem que ser diferente de zero, porque se o A e o B for igual a zero, significa dizer que não terá uma reta, será apenas um ponto. Tá aí, ó. Então a equação geral da reta é dada nesse formato aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero, com A, B e C é chamado de coeficiente reais, onde o A e o B, o A ou B tem que ser diferente de zero. Vamos aqui ao exemplo. Obtém a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B. Então vou tirar os dados aqui do problema, vou montar minha matriz. Então na hora que eu for montar minha matriz, eu vou colocar o X e o Y. Então vou colocar no segundo, vou colocar o ponto A, tá aqui o ponto A, vou colocar o 3, colocar o 3 e 1, e o ponto B, 2 e 4. O que é que eu vou fazer? Vou completar com a coluna de 1. Completar com a coluna de 1. Isso daqui vai ser igual a zero. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar, utilizar a regra de Sarri. O que é que eu vou fazer? Vou repetir as duas primeiras colunas aqui na frente. Então vou fazer, vai ficar x
y, 3 e 1, 2 e 4, completar com a coluna de 1. O que é que eu vou fazer utilizando a regra de Sarri? Vou repetir as duas primeiras colunas aqui na frente. Então vai ficar x, 3, 2, y, 1 e 4. Isso daqui vai ser igual a 0. Diagonal principal descendo será mais, subindo será menos. Então vou fazer primeiro da diagonal principal. Diagonal principal será positivo. Então vou fazer primeiro descendo. X vezes 1 vezes 1 vai ficar 1x. Y vezes 1 vai ficar 1y. Vezes 2 vai ficar mais 2y. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4 vai ficar 12. Pronto, já fiz da diagonal principal. Agora eu vou fazer da diagonal secundária, subindo. Subindo, vou colocar menos. Então vai ficar 2 vezes 1 vai ficar 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais com menos da forma vai ficar menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes x vai ficar 4x. Mais e menos vai ficar menos. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes y vai ficar 3y. Mais e menos vai ficar menos. Isso daqui vai ser igual a 0. Então, a equação tem que ter esse formato aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Então, vou pegar primeiro os valores de x. Então, vou somar 1x menos 4x. Uma soma de sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair da sinal do maior. Então, tem 1, tira 4, vai ficar menos 3x. Agora vamos ao y. Eu tenho 2y e menos 3y. 2y tira 3 vai ficar menos 1y. Tenho 12 e tira 2 vai ficar mais 10. Subtrai do sinal do maior, que é o maior mais. Isso daqui vai ser igual a 0. O que é que eu vou fazer? Eu posso deixar do jeito que está aqui. Eu posso deixar essa variável x aqui positiva. O que é que eu vou fazer para deixar ela positiva? Que em alguns casos, alguns problemas, ele não aparece ele negativo, positivo. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a minha equação por menos 1, toda a minha equação. Então vai ficar 3 vezes 1 vai ficar ficar 3x menos com menos vai ficar mais 3. 1 vezes 1 dá 1y. Menos com menos vai ficar mais. 10 vezes 1 vai ficar 10. Mais com menos dá menos. Isso daqui vai ser igual a 0. Pode ser esta daqui ou essa. Então, a resposta, a equação geral da reta será essa daqui, ó. 3x mais 1y menos 10 igual a 0. Próximo exemplo. O gráfico abaixo mostra uma reta em um plano cartesiano. Está aqui o plano. Ele quer saber qual é a equação da reta representada no gráfico. Então, ele pode aparecer, pode ser dado 2 pontos e ele pode aparecer em forma de gráfico. Então, apareceu o gráfico. Aqui foi dado 2 pontos, aqui o ponto A e o
ponto B, eles dois pertencem à mesma reta. Então, para determinar uma reta só precisa apenas de 2 pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou encontrar a equação geral da reta. Então, vou tirar as coordenadas dos 2 pontos. Então, ponto A, coordenada do ponto A vai ser, primeiro é o x, menos 5 e menos 2. E as coordenadas do ponto B vai ser 3 e 4. 3 e 4. Pronto. Então são as coordenadas. Então agora eu vou montar minha matriz. Como é que eu vou fazer? Vou colocar o x e o y. Vou colocar na segunda linha, vou colocar as coordenadas do ponto A, menos 5 e menos 2. E na próxima linha, na terceira linha, vou colocar as coordenadas do ponto B, 3 e 4. Vou completar com a coluna de 1. Utilizando a regra de Sarri, o que é que eu vou fazer? Vou repetir as duas primeiras colunas na frente. Vou fazer bem direto. Vai ficar x, y, menos 5 e menos 2, 3 e 4. Isso daqui vai ser igual a 0. Descendo, será a diagonal principal positivo. Então, vai ter 3 diagonal principal. 1, 2, 3. Fazer a multiplicação. X vezes 2 dá 2x. 2x vezes 1 vai ficar 2x. Menos, com mais da fórmula vai ficar menos. Y vezes 1 vai ficar 1y. Y vezes 3 vai ficar 3y positivo, porque só tem sinal positivo, vai ficar mais. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Menos com mais vai ficar menos. Pronto, já fiz da diagonal principal. Agora vai ser subindo, será a diagonal secundária. Diagonal secundária será negativo. Então vai ficar 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Menos com menos vai ficar mais, positivo. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes x vai ficar 4x. Mais com menos vai ficar menos. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes y vai ficar 5y. Menos com menos vai ficar mais. Isso daqui vai ser igual a 0. O que é que eu vou fazer? Vou somar o menos 2x com menos 4x. Então vou somar esses dois. O que é que eu vou fazer? Tem um menos 2x com menos 4x vai ficar menos 6x. Sinais iguais eu somo e repete o sinal dos números. Agora vamos para o y. Eu tenho mais 3y e mais 5y. Então vai ficar mais 8y. Agora vamos para os números. Eu tenho menos 20 e tenho mais 6. São unidades diferentes. Então vou subtrair da soma do maior. Então 6 tira 20 vai ficar menos 14. Isso daqui vai ser igual a 0. Como eu havia falado, sempre eu vou deixar a variável x positiva. Então o que é que tem em comum entre esses três termos aqui? Aqui poderia parar aqui nessa resposta. O que é que tem em comum entre esses três termos? Os três termos são divisíveis por 2. Então posso dividir toda a minha equação por 2.
Posso dividir toda a minha equação, vou dividir por menos 2. Poderia dividir por 2 ou por menos 2, tanto faz. Mas vou deixar ele positivo, então eu dividi por menos 2. Ó. 6x dividido para menos 2x, ou por menos 2, vai ficar 3x. Ó. 6 dividido para 2 dá 3. Ó. Menos com menos ficou mais. 8 dividido para 2 vai ficar 4y. Mais com menos dá menos. 14 dividido para 2 vai ficar 7. Menos com menos vai ficar mais. Isso daqui vai ser igual a 0. Então, a equação geral da reta será essa daqui. Então, qual a alternativa correta aqui? Alternativa correta, vocês podem observar que não tem essa resposta aqui, ó, que não tem essa resposta. Então a alternativa correta vai ser P de